Shalom, shalom, Baruch Hashem, bem-vindos. Vamos continuar fazendo a leitura do Sefer Bereshit e fazer a leitura da Parashá Noa. Não de forma completa, vamos fazer a primeira leitura dessa Parashá, a primeira leitura da Parashá Noa. E em seguida vamos estar adentrando a aprender com o Urashi principalmente, a entender sobre o que a Torá deseja nos revelar. Nós vivemos agora uma vida monoteísta, né? Estamos aprendendo a andar de acordo, sempre vamos estar aprendendo a andar de acordo com as ordens, as leis da Torá, a vontade de Hashem. E Noa, só de falar, a gente já nos traz uma certa ligação, uma conexão de alegria maior, porque a gente sabe que nós carregamos isso como um título hoje. Nós somos chamados como Bnei Noah, Ben Noah para os homens, né? Bat Noah para as mulheres, e é interessante que vamos agora poder adentrar isso dentro da Torá, entender isso também aqui na vida desse grande tzadikim, nesse comportamento de sua vida, e aprender dele esses segredos trazidos por nós, por Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, Baruch Hashem, aprendendo, é claro, sempre essas fontes, né, Urash, né, de forma judaica, ortodoxa, de acordo com as orientações rabínicas, mas a gente começa a degustar um pouquinho de nós dentro da Torá também, né? Baruch Hashem. O texto inicia dizendo: esses são os registros de Noa. Noa era um homem justo, perfeito em sua geração. Noa caminhava com Deus. Noa gerou 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. O mundo era corrupto diante de Deus e a terra estava cheia de crimes. Deus viu o mundo e estava corrompido. Toda a carne tinha pervertido seu caminho na terra. E Deus disse a Noa: o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está cheio com crimes dos homens. Eu, portanto, os destruirei junto com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de Chipre. Divide a arca em 2 compartimentos. Calafeta o interior e o exterior de Chipre. E é assim que tu deves construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos, a largura de 50 cúbitos, a altura de 30 cúbitos. Faz uma claraboia para a arca. Faze-a inclinada de modo a ter 1 cúbito de largura no topo. Coloca a porta da arca no seu costado. Faz um primeiro, segundo e terceiro convés. Eu mesmo trarei o dilúvio. Água estará sobre a terra para destruir sobre os céus toda a carne que tem em si um sopro de vida. Tudo que está na terra morrerá, mas eu manterei meu compromisso, que tu entrarás na arca, tu entrarás junto com teus filhos, tuas filhas e as mulheres, junto com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Desculpa. De toda a vida, de toda a carne, traze 2 de cada espécie para a arca, para viverem contigo. Eles serão macho e fêmea, e de cada espécie separada de pássaro, de cada espécie separada de gado, e de cada espécie separada de animal da terra.
traze para ti 2 de cada espécie para viverem. Toma contigo todo animal que será comido e o mantenha em estoque. Será alimento para ti e os animais. Noa fez tudo o que Deus lhe havia mandado, ele o fez exatamente. Baruch Hashem. Essa é a leitura, é a primeira leitura da Parashá Noach. E aqui nós vamos tentar iluminar um pouco com a sabedoria do Rashi, né? E trazer então esse conhecimento de forma viva. Mas perceba-se algo interessante. Eu quero fazer um adendo aqui entre nós, Ney e Noah. Um adendo aqui, entender um pouco sobre, antes de entrar diretamente no Rashi, antes de entrar diretamente na Parashá, antes de começar a revelar esses segredos, quem é Noah? A Parashá já começa, esses são registros de Noah. A gente já tinha visto algo parecido antes, na Parashá Bereshit. Nós vimos a expressão parecida no capítulo 5, na sexta leitura, no verso 1 da Parashá Bereshit, do Sefer Bereshit, diz assim: este é o livro dos registros de Adão. Pegou a sutileza? A mesma coisa se aplica. A gente vai começar a Parashá Noah e começa assim: esses são os registros de Noah. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o mundo agora está deixando de ter aquela configuração anterior para uma nova configuração, um novo registro, um novo patriarca da humanidade foi selecionado. E agora que eu falei a expressão um novo patriarca da humanidade foi selecionado, nós temos que entender o que isso significa. Vamos dar uma espiada. Na última página da Parashá Bereshit, ué, nós vamos repetir a Parashá Bereshit? Não, nós não vamos repetir. Nós vamos entender o que está acontecendo, por que a Parashá está iniciando desse jeito. Eu vou revelar. De forma simples, na última leitura da Parashá Bereshit, o texto termina dizendo assim: mas não encontrou favor aos olhos de Deus. Deixa eu ver na versão do Rashi, que eu estou usando Torá Viva, como que foi traduzido aqui também. Apenas para nós esclarecermos bem o que realmente isso daqui está significando. Fica no verso 8, tá bom? No verso 8 assim: mas Noa encontrou graça aos olhos de Deus. Essa aqui vai ficar mais fácil para me trazer. Veja só. Noa encontrou graças. O que significa? Vamos tentar imaginar primeiro, para depois nós entrar no Rashi, para depois nós aprofundar mais, olhar mais direito no Torá, o que está acontecendo. O que nós estamos vendo aqui? Encontrar graça. Ou seja, de repente, do nada, Hashem, ele vira para Noa e fala assim: olha, você merece. Você merece. Os outros não. Será que isso é meio justo? Quando a gente pensa de Hashem, que a gente não pode, por exemplo, falar Hashem é amor, por mais que Hashem age com amor. Amor é um atributo dele, uma criação dele. De fato, ele não é amor. Hashem é... Hashem é amor, Hashem é... A gente dá várias nomenclaturas para Hashem, não que estão erradas, não é isso, não estou tratando nada disso, mas a gente sabe que isso não define, não que alguma nomenclatura define Hashem, mas isso não transparece muito a ideia de Hashem. Hashem é o Ribono Shel Olam, o mestre do universo. A ideia que nos passa é que ele é o juiz. Então a gente podemos dizer que Hashem é justo. Não sei se ele é amoroso, não sei se ele é como fala, um fogo devorador. Eu sei que ele é justo.
Conseguiu entender o que eu quero transmitir aqui? Não estou falando de nomenclatura, não estou entrando em nada disso aqui. Eu estou falando o que mais transparece para nós, que a gente tem certeza, quando a gente fala isso, nós sente uma verdade dentro de nós, é quando a gente fala, Hashem é justo. Seja o que esteja acontecendo, seja bom, seja mal, a gente sabe que Hashem faz tudo para o nosso bem. Então, vamos tentar entender. De repente, o texto da Torá, ele vem e traz assim. Venoa matzah chen benei, aqui é o tetagrama, Hashem. Eu vou traduzir assim, Amonai, Hashem. Não sei se eu estou lendo o versículo inteiro, acho que eu acredito que talvez tem que ler o versículo todo para falar o nome de Hashem. Vamos traduzir assim, eu vou mostrar para vocês na Torá, e assim vai evitar confusões. Deixa eu acertar aqui. Venoa. Vendo bem aqui, ó, no 8, Venoa. Sempre a leitura daqui para cá, tá? Venoa. Metzah. Ren. Binei, tetagrama, Hashem. Ué, não mudou nada a minha interpretação, a minha opinião do texto. Calma aí, eu vou explicar. A gente dizer que Hashem é justo, a gente ver ele deixar outras gerações partirem, o que essas outras gerações tinham que não tinham, talvez, ou que não tinham de forma completa? Por que Noa? Qual o objetivo de Noa? Uma das coisas que elegeu Noa e não outras pessoas é o quê? O que é isso que Hashem encontrou graças? Por que Hashem vai encontrar graças? Porque Noa se encontrou graças aos olhos dele. O que Noa tinha de especial? É isso que eu quero trazer aqui. Essa é a primeira dúvida. Por que uma paraxá com ele? Por que o mundo está começando? E esses são os registros de Noa. Por que a paraxá começou assim? Por que ele foi escolhido? O que ele tem especial? E aqui eu quero trazer. Quando a gente traz aqui... Só deixa eu achar de novo. Aqui, ó. Venoah. Venoah seria tipo Enoa, tá? V não é Noah, tá? Venoah não é um outro nome. V é tipo E. Noah. Venoah. Matzah. Ren. Encontrou, né? Vamos lá. Aqui embaixo. Encontrou Ren. Aqui, ó. Matzah encontrou Ren. Graça. Agora, eu quero que vocês reparem nisso daqui. Ren. Leia o contrário. Noah. Olha lá, ó. Só colocar as letras ao contrário, tá? Venoah. Noah. Graça. Uau! Então Noah nasceu com o nome dele. Noah nasceu no nome dele para ter graça. Não, eu vou explicar o que quer dizer essa graça.
aqui no conceito de como Noa encontrou graça aos olhos de Hashem. Graça, ela é formada por duas letras, né? Rete e a letra Nun. O segredo de que ele encontrou graça aos olhos de Hashem, por que começa como Adam? Lembra que eu tinha até falado que Adam recebeu um livro, né, de um anjo especial e tal. E agora Noa? O que ele tem de especial para que o mundo comece com ele? E aqui vem um segredo. Het e Nun são as abreviações da palavra Romat Nistat. Romat Nistat. Essa expressão era a antiga expressão que hoje é usada para Kabbalah. Romat Nistat era a expressão usada para aquele que recebeu os segredos do céu. Romat Nistat. Os segredos ocultos. E isso era o que Noa tinha. O que Noa tinha, hoje comumente conhecido como Kabbalah, o que Noa tinha eram esses segredos. Segredo não quer dizer que ninguém saiba. Segredo quer dizer que um grupo seleto de pessoas sabe. Se ninguém soubesse, não seria um segredo, afinal de contas ninguém sabe. Ninguém sabe. Algo desconhecido seria a palavra. Quando a gente fala que são segredos do céu, que a Kabbalah é o Sod, o segredo, a gente está dizendo, em outras palavras, né, que existe um grupo seleto de pessoas, poucos, que sabem. Noa era uma dessas pessoas que se isolava na busca de conexão com o céu, que tinha esse segredo, que tinha essa Kabbalah, e que assim foi capaz de receber, ter o mérito de, através dele, o mundo começar. De o mundo recomeçar. Ou seja, precisava de alguém que pudesse passar para a geração futura os segredos do céu, a transmissão correta que Adão recebeu. Aí nós falamos das 6 leis que Adão tinha, as 6 mitzvot de Adão, antes de ser as 7 mitzvot de Noa. Essa parte oculta, essa ideia desses segredos que Adão tinha, desses livros, outras coisas, coisas que o próprio Noa desvendou e cresceu e acumulou, ele tinha segredos do céu, ele tinha o conhecimento da Kabbalah. Logicamente, não estou dizendo que ele tinha o conhecimento da Kabbalah, então ele sabia o Zohar, ele sabia, não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que ele tinha o conhecimento dessas partes místicas da Torá para manter aquilo que se existia já transmitido por Hashem de forma viva. Se muito desses outros livros, quando eles foram escritos, eles trouxeram dentro de si esses conhecimentos desses segredos do céu que Noah tinha, que Adam tinha e por aí vai, então se manteve neles também. Não obrigatoriamente, Noah sabia cada palavra que estava no Zohar, não é isso que eu disse, tá bom? Quando eu uso a expressão Kabbalah, talvez as pessoas se assustem e pensem que eu estou falando de uma coisa específica, aí não, na verdade estou falando de um conhecimento específico e não simplesmente de algum tipo de livro específico, tá bom? Aí vem a grande pergunta, mas peraí, calma aí. Noa não podia receber a Kabbalah é proibida para Bnei Noa. E agora? Será que tudo isso daqui foi empolgação, foi sem... Na verdade não. Noa, como Bnei Noa, ele tem permissão sim de estudar a Torá de forma completa, de forma inteira. Porém tem um adendo, não é simples assim. Se nós pegarmos o Guia Bnei Noa
do Rav Yaakov Iggenstein, na página 72, ele traz assim: o Hatan Sofer, Sufir Hatan Sofer Hulim, 33, no trecho que se inicia com a Yen, aponta que a proibição de estudar a Torá seja apenas para idólatras e para Bnei Noah é permitido. Baruch Hashem. Então aqui nós vamos entender o seguinte: então por que para a maioria de nós é trazido por outros comentaristas da Torá de que não é apropriado o Bnei Noah conhecer a Torá de forma íntima. E aqui vem um detalhe: muitas pessoas elas são aspirantes a Bnei Noah. Elas estão aqui, mas ela não tem uma substância forte ainda bastante. Qualquer mínimo a mais que ela aprende, ela já se desliga dos mestres, da orientação rabínica, ela se desliga da caminhada, do respeito com aqueles que já estão na Torá, ou até mesmo com respeito com a diferença de alma que existe entre o Bnei Israel e o Bnei Noah. E quando isso acontece, ele cria novas religiões, ele faz outras coisas, e isso é totalmente contra a Torá. Porque o interior dele, o íntimo dele ainda não é monoteísta. O íntimo dele ainda não tem a Torá como a base total de sua vida. Ele tem Hashem como único, mas a Torá ele tem como apenas as partes que me convêm, eu aprendo mais dela. As partes que não são tão assim, ignoro. E é justamente por isso que até mesmo o próprio Rebbe de Lubavitch Rebbe, ele acaba fazendo um adendo para que o Bnei Noah não se aprofunde muito na mística. Por mais que o Tânia, que é um livro completamente místico, de nível gigante, é algo que é um material para o Bnei Noah poder ler diariamente e ter uma conexão espiritual. Uma das explicações para isso é porque o Tânia é algo que até mesmo uma criança ela pode ler, pode estudar, como também um senhor, uma pessoa de muita idade e que já leu centenas e milhares de vezes, entre aspas aqui dizendo, né, só uma forma de dizer, já leu muitas vezes, possa ler também, e os dois vão aprender de seu jeito e de seu modo. Então aqui nós aprendemos uma vez, e essa é a lição que essa paraxá também vai nos ensinar, uma vez que nós aprendemos a consolidar as nossas bases, nossas características, nós podemos cada vez mais adentrar na parte mística da Torá. Mas uma vez que nós ainda não mudamos a ideologia interna da nossa perspectiva de visão do mundo relacionado aos assuntos de Torá e a nossa vida como monoteísta, então ainda devemos estar com o pé no freio para que nós não venhamos nos desviar desse caminho tão maravilhoso, o caminho da vida, que Hashem ele traz para nós alusoriamente dizendo: coloquei a vida e a morte diante de vocês, escolham a lei, escolham a Torá. Baruch Hashem. Eu vou estar, depois dessa introdução, e entender o porquê Noah estava qualificado, entender porque o Noah começa a porção dele exatamente como Adam tinha começado ali também, algumas páginas atrás aqui no Torá. Então nós vamos tentar agora entender vamos começar a aprofundar na sabedoria do Rashi e começar a realmente procurar entender, né, e absorver o que essa porção ela vem nos ensinando. Esses são os descendentes de Noah. Noah era um homem
justo, íntegro. Uma vez que as Escrituras mencionam e fala o seu louvor, conforme consta em a menção de um homem justo é uma bênção, Psiktá Rabat 12. Outra interpretação é, uma vez que outra interpretação é, uma vez que os nomes dos filhos de Noa não são mencionados imediatamente após essa introdução, para nos ensinar que as principais descendências, criações, legado dos justos, são suas boas ações. Midrash Tahumá Noa 2. Nós temos a ideia de perfeito, tamim. A palavra pode ser traduzida como íntegro, perfeito, inocente, sem defeito, honesto ou devoto. Palavras fortes para iniciar uma semana, para iniciar uma porção da Torá. Baruch Hashem. Em sua geração. Aparentemente a palavra geração é redundante. Alguns dos nossos sábios interpretam favoravelmente quando teria sido justo se ele houvesse vivido. Deixa eu voltar aqui. Aparentemente essa palavra geração é redundante. Alguns dos nossos sábios interpretam favoravelmente. Quanto mais teria sido justo se ele houvesse vivido numa geração de pessoas justas. Outros interpretam depressivamente. Em comparação com a geração em que vivia, ele era um justo. Mas se vivesse na geração de Abraão, não teria importância alguma. Sanhedrin 108a, Rabá 39 e Targum Noa 5. Noa caminhava com Deus mas a respeito de Abraão, as Escrituras diz: o Senhor diante de quem eu caminhava. Noa precisava do apoio de Deus para auxiliá-lo, para mantê-lo justo. Mas Abraão fortalecia-se e caminhava sozinho no caminho correto. Tarhumá Noa 5. Caminhava em hebraico, Riti Haler. O tempo verbal utilizado aqui é passado. Ocorre aqui a utilização da letra lâmede na forma kaved, passada. Isso se refere à conjunção onde a raiz do verbo vem com um ponto chamado degesh, que acentua a pronúncia da letra. Nesse caso, no lâmede. Quando isso ocorre na mesma forma, pode-se utilizar, portanto, para o futuro imperativo, como para o passado. Por exemplo, levanta-se, ande, riti, haler. Está no futuro imperativo. Noah andava, riti, haler. Está no passado. E em ore e riti, palel, para os seus servos, está no futuro imperativo.
E ele chegou e orou, Verite Palel, em direção a esta casa. Está no passado. Só que a letra Vav, no início, a converte para o tempo futuro. O que isso significa? Por que o Urash trouxe isso daqui? Está no passado, está no futuro, ele andava com Deus, ele caminhava com Deus, mas ele caminhava com Deus. Está no passado, está no futuro. O que significa? Que ele não só caminhou antes do Mabur, como ele continuou caminhando no futuro, caminhava no futuro com Deus depois do Mabur, depois do dilúvio. Então ele caminhou com Hashem antes do Mabur. Ele continuou caminhando com Hashem depois do Mabur. Lembrando que quando a gente fala que ele encontrou graças, nós não falou que ele encontrou graça no nome de Elohim. Nós falou que ele encontrou graças, né, aos olhos, né, entre aspas aqui, de Deus, né, ou seja, encontrou graças, Noah encontrou graças, né, mas está lá o nome Amunai, o tetagrama. O nome inefável, o nome que está acima do, como fala assim, dos... Não que os nomes de Deus agora tem quem está acima, quem está abaixo, mas o nome que está mais acima do que o nome de Elohim. Ou seja, o nome da transcendência, o nome que realmente tem o domínio sobre tudo. O nome inefável. Sendo assim, não é como se ele fosse algo de nós entender depressivamente. Nós podemos aprender que assim foi, mas no futuro ele caminhava com Deus, continuava caminhando. Então nós entendemos isso, como fala aqui, favoravelmente. Tá bom? Vamos lá. Noas gerou 3 filhos, Shem, Shem, Ham e Yafet. O mundo era corrupto diante de Deus. Isso. Corrupto, da raiz hebraica shahat. A palavra tem a conotação de decadência, perversão, destruição, dano. É especialmente usada para denotar imoralidade sexual e idolatria. Toda a carne se corrompeu. É uma expressão de imoralidade sexual, idolatria, como se talvez você se corrompa. Toda a carne se corrompeu. Sanhedrin 56b, 57a. No seu caminho. Toda a carne se corrompeu no seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noa: o fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto com seus crimes. Em hebraico, Hamas, a palavra também denota imoralidade, violência, opressão, crueldade e injúria. Aqui antes também, no 12, é trazido assim: Deus viu o mundo e ele estava corrompido. Toda a carne se corrompeu. No seu caminho sobre a terra.
Deus disse a Noa: o fim de toda a carne, onde quer que você encontre promiscuidade, idolatria, calamidade, vem ao mundo e mata tanto bons quanto os maus. Bereshit Rabá 26:5. O fim de toda a carne veio diante de mim. O mundo está repleto de seus crimes. O veredito deles só foi selado por causa do roubo. Então nós vemos assim, tinha idolatria. Vou fazer uma lista de coisas que tinha, né? Tinha coisas negativas demais. Vamos lá. Tinha idolatria. Imoralidade sexual. Que é a promiscuidade, né? Mas foi o roubo que, segundo Urashi, traz assim: o mundo está repleto de seus crimes. Então Urashi diz: o veredito deles só foi selado por causa do roubo. Foi o roubo que mais causou problema naqueles dias. Afinal, quando fala que tinha idolatria, a gente podemos entender que nem todas as pessoas estavam praticando idolatria. Noa não praticava idolatria. Promiscuidade, nem todo mundo praticou promiscuidade. Noa não praticou promiscuidade. Tinha roubo, também nem todas as pessoas praticou roubo. Então por que Urashi traz que o roubo foi o principal? Porque o roubo também está junto com a promiscuidade. Porque a gente aprende também que eles roubavam as esposas, eles roubavam os matrimônios, ou seja, a promiscuidade era feita porque antes de um moço se casar, já se roubava a esposa dele. Então não era só bens físicos, não era só a vida da outra pessoa, a questão financeira, ou a questão material, a questão de posse, questões de terra, questões de alimento, mas também questões como o casamento, a primeira noite, a noite nupcial, também tudo era roubado. Então o roubo chegou num estado que não dava para ser aceitável. Por isso que o Urashi acaba trazendo para nós que o roubo então foi o cheque, foi aquilo que foi o veredito, assim diz ele. Eu, portanto, os destruirei de sobre a face da terra. Et haaretz em hebraico é semelhante a min, haaretz, da terra. Como em quando eu vou para a cidade, ou seja, da cidade, ou em adoeceu seus pés, ou seja, de seus pés. Outra explicação, Etiharet, significa justamente com a terra, uma vez que os 3 palmos de profundidade alcançados pelo arado foram diluídos e apagados. Faça para você uma arca. Há muitas formas perante Deus de trazer alívio para resgatar Noa. Por que ele o sobrecarregou com essa construção? A fim de que as pessoas da geração do dilúvio pudessem vê-lo se ocupando com a construção da arca por 120 anos e lhe perguntasse:
por que você precisa disso? E ele lhe dissesse, no futuro Deus trará um dilúvio no mundo. Talvez se arrependam. Agadá Bereshit 1:2 Targum, Noach 5 Targum, Buber Bereshit 37 e Bereshit Rabá 37. Arca, em hebraico, tevá, literalmente uma caixa. Isso indica que ela não tinha a forma de um barco. Isso nos é trazido e ensinado por Abarbanel. Passa para você uma arca de madeira de Chipre. Madeira de Chipre. Esse é o nome dessa madeira. Agora, por que partir dessa espécie? Gofer. Por causa do enxofre, gofrim, que está relacionado com o que fora decretado para eles serem apagados. Bereshit Rabá, página 66. Divida a arca em compartimentos. Só um detalhe aqui que eu acabei não trazendo de Chipre. Em hebraico, gofer, essa palavra é usualmente traduzida como cipestre, desde que a palavra grega para cipestre, kiparizus, de kafar ou gafar, é derivada do hebraico. Os comentários também estabelecem que é uma espécie de pinheiro. Isso está por Abarbanel. Ou madeira, Ibne Janar, baseado em Sadia Gaon. O Targum interpreta como Cadron ou Cadros, que o Talmud define como uma das espécies de cedro. Rosh Hashanah 23a. O Talmud mesmo traduz gofer como mabliga e gomish, ambos uma espécie de cedro. Sanhedrin 108, Rosh Hashanah 23a, Septuaginta, no entanto, traduz como madeira quadrada. Eu vou ver se eu consigo. Deixa eu ver. Essa aqui. Não foca, né? Poxa vida. Então aqui tem uma representação ilustrada. Uma representação ilustrada, né? Voltando aqui. Divida a arca em compartimentos, alojamento separado para cada animal doméstico e selvagem. Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 24. Calafeta o interior e exterior com piche. Em hebraico, zefete, em hebraico, rofer, zefete em aramaico, conforme encontrado no Talmud de Shabbat 67a, b, Nedarim 51a, Guitim 59b, Baba Metzia 23b, 40a, 70a. Elrim 19a. A palavra kufra, betume, alcatrão, no cesto de Moshe,
e no cesto em que Moshe foi colocado no Nilo, uma vez que a água do Nilo era calma, bastava usar lama do lado de dentro do piche, apenas, perdão, era calma, bastava usar lama no lado de dentro e piche apenas no lado de fora. Outro motivo era para que esse homem justo, Moshe, não fosse submetido a um mau cheiro de piche. Mas no caso da arca de Noé, devido à força da água, a arca era calafetada tanto por dentro como por fora. Bereshit Rabá 31:10, Sotá 12a. Rofer, a palavra também denota asfalto, betume. É assim que você deverá construí-la. O comprimento da arca será de 300 cúbitos. Cúbito. Um cúbito é aproximadamente 50 centímetros, de modo que as dimensões da arca seriam seria de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. É, 300 cúbitos. Faça uma iluminação para a arca. Faça uma iluminação. Iluminação. Alguns dizem que é uma janela e outros uma pedra preciosa que lhe fornecia luz. Bereshit Rabá 31:11. Nós também, deixa eu ver aqui, nós também podemos ler como faz uma clarabóia. Clarabóia em hebraico, tessohar. Outros dizem que era uma pedra luminosa. Faça uma iluminação para a arca. Faça a arca, perdão. Faça iluminação para a arca. Faça de modo a ter um cúbito no topo e coloque a porta no seu costado. De modo a ter um cúbito no topo. Sua cobertura será inclinada em direções do alto, até que se estreitava no topo a cúbito, Bereshit Rabá 31:11, para que a chuva escorresse para baixo em ambos os lados. Sanhedrin 108b, Mahashá. Cúbito ou côvado é uma medida de comprimento com 48 centímetros, utilizando na antiguidade a expressão a extensão desde o cotovelo até a ponta do dedo médio. Coloque a porta da arca no seu costado. Coloque no seu costado, para que a chuva não caia sobre ela. A gente também pode entender assim. Faze-a inclinada
de modo a ter 1 cúbito de largura no topo, e coloca a porta da arca no seu costado. Faz primeiro, segundo e terceiro convés. Então, faz a inclinada, literalmente, termina lá de 1 cúbito, perdão, termina lá de 1 cúbito no topo. E eu estou prestes a fazer o dilúvio sobre a terra. Estou prestes a trazer o dilúvio sobre a terra. Estou prestes para trazer. O Urashi nos ensina assim: estou pronto para concordar com aqueles anjos que me advertiram há algum tempo. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Bereshit Rabá 31:12. Então, eu estou prestes para trazer o dilúvio. Dilúvio em hebraico, Mabur, que desgastou Bilá, tudo que misturou Bibel, tudo que transportou Rovil, tudo desde o alto da terra para a parte baixa. Isso é uma única interpretação baseada na linguagem de Onkelos Tofana, que utilizou o tuf flutuar porque causou que tudo flutuasse e os trouxe para a Babilônia, que é profunda. E é por isso que esse local foi chamado de Sinar, porque todos aqueles que se perdão, porque todos aqueles que morreram no dilúvio foram sacudidos lá. Yerushalmi Berahot 4:1 Rabá 37b. Dilúvio em hebraico é Mabur. Essa palavra é usada somente para denotar o grande dilúvio. Na época de Noé, alguns dizem que a palavra vem da raiz naval, que denota morte, como em nevelá, cadáver, carcaça, e daí Mabur é um agente da morte. Radak Sanhedrin, Risk, outros mantêm que vem da raiz balá, desgastar, reduzir por moagem. Baal, confundir, desordem, ou iaval, transportar, e também relacionada à raiz bablal, misturar e agir. E eu manterei a minha aliança com você, e você entrará. Manterei a minha aliança com você. Compromisso, em hebraico, Brit, usualmente traduzido como aliança. Uma aliança fora necessário para que no futuro não viesse a apodrecer e se tornar pútridos, e também para que os ímpios da geração não viesse a matá-lo. A Noah, Bereshit Rabá 31:12. A arca, você e seus filhos, a sua esposa e a esposa de seus filhos contigo, você e seus filhos e sua esposa, homem em separado e as mulheres em separado,
Daqui se aprende que eles ficaram proibidos de manter relações conjugais dentro da arca, Sanhedrin 108b e Bereshit Rabá. E sua esposa e seus filhos contigo, e de todo o ser vivo, de toda a carne, trazer 2 de cada para a arca, para mantê-los vivos contigo. Esses serão macho e fêmea, de cada espécie de pássaro, de cada espécie de pássaro, de cada espécie de animal, de cada espécie de pássaro, aquele que se acasalam com sua espécie e não corromperam o seu caminho e vieram por si só, e tudo o que a arca aceitava, ele não a colocou nela. Ou seja, a arca repelia os animais inadequados. Sanhedrin 108, Targum no local. Zevarim 106a, Bereshit Rabá 32:8, a partir de 7:16, Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 26. De cada espécie de pássaro, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal selvagem, traga-o para você 2 a cada espécie para viverem. E Noa, pegue consigo todo animal que será comido e o mantenha em um estoque e será alimento para você e os animais. Noa fez conforme tudo o que Deus lhe ordenara, assim fez. Noa fez, refere-se à construção da arca. Bereshit Rabá 31:4, Sanhedrin 18:8. Aqui realmente é um texto maravilhoso, com muitos insights, com muitos segredos. Um dos grandes segredos que nós pegamos aqui é a separação dos alimentos e dos animais, e também a separação de homem para mulher, que o Urash inclusive traz essa explicação, já trazendo para nós a ideia de que, não estou falando de forma de um casal, mas de forma quando vamos se reunir, né, manter certa separação, manter certa distinção em locais que nós estamos nos reunidos para rezar, para fazer um shacharit de Shabbat e outras coisas assim. Claro que a gente sempre está orientando, mas aqui é uma forma de a gente também expressar e ver o nosso comportamento da Torá. O motivo que a Torá, o motivo que nós fazemos isso é o motivo que a Torá nos ordenou. E sendo ela trazida para nós por profecia, assim nós fazemos de acordo com a orientação rabínica, com os nossos mestres que Baruch Hashem nos permitiu, e nós podemos receber dele a Sagrada Torá. Eu fico por aqui, shalom, shalom, e até a próxima.